Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Na aula de hoje, eu quero apresentar e discutir junto com você sobre um caso clínico que eu recebi de uma aluna, né? Então, vamos lá. Quero construir junto esse raciocínio clínico e te mostrar como que, por meio do conhecimento teórico e prático que eu tenho, eu consegui identificar aspectos importantes clínicos a serem considerados no caso específico desse paciente. Então, eu coloquei aqui no Word para ficar mais fácil, né? Do jeito que a aluna me relatou, o caso clínico de um paciente dela, eu copiei aqui e vou fazer algumas anotações aqui embaixo importantes para que você consiga acompanhar o meu raciocínio, né? Então, vamos lá. O paciente do sexo masculino estava jogando futebol, então, a atividade foi o futebol. Vamos lá. E sentiu dor na virilha há 2 meses atrás. Dor na virilha há 2 meses atrás. Bom, então aqui eu já tenho duas grandes e importantes informações que me norteiam com relação a esse caso. Em primeiro lugar, teve um evento, né, aparentemente que causou a lesão, então ele estava jogando futebol, e aí a primeira coisa é pensar sobre o futebol. Então vamos lá. Aqui não fica claro para mim se ele é um atleta amador ou se ele é profissional, a intensidade de treino, né, eu não consigo afirmar com toda certeza isso, mas aparentemente trata-se de um paciente jovem que pode ou não, aparentemente é o que tudo indica, joga futebol com certa frequência, né? Mesmo que casual, mesmo que em nível amador, muito provavelmente ele, por ter tido essa lesão assim, desse jeito que foi, ele joga futebol, pratica com alguma frequência. E nesse cenário, pensando nisso, em tudo que eu comentei aqui, vamos pensar sobre o futebol. Como que é o futebol? Bom, o futebol é uma atividade esportiva por meio da qual o sujeito passa cerca de 1 hora e meia correndo para lá e para cá ao longo do campo. Em alguns momentos, essa velocidade pode ser explosiva, né? Pode ser a máxima que ele consiga atrás da bola. Sei também que é uma atividade na qual tem bastante mudança de direção, de velocidade, né? Ele muda muito de direção, de novo, sempre porque é um esporte que tem por característica básica os atletas correrem atrás da bola. Então, eu sei que tem velocidade, tem mudança brusca de direção. Então, isso já me dá outros importantes elementos que norteiam o meu raciocínio clínico aí para descobrir do que se trata essa lesão desse paciente. Outro ponto importante é que ele relata dor na região da virilha. Outra grande sacada, né? Que é o local no qual os sintomas aí se iniciam. Bom, então a gente tem que doeu, mas ele continuou o seu jogo, né? O que pode ter piorado, exacerbado a inflamação ali local. Lembrando que sempre que eu tenho uma dor aguda, essa dor aguda aparentemente me indica que tem uma inflamação. E eu sei que se eu tenho uma inflamação aguda, a continuação da atividade, a continuação do exercício pode exacerbar, piorar a condição da inflamação. Então, para mim faz sentido que nesse cenário ele teve a dor, teve a inflamação, continuou jogando, que pode ter piorado a inflamação, e isso justifica o fato de no dia seguinte as dores terem se intensificado, né? Então aqui eu tenho outra informação importante. Dor na virilha, vou destacar aqui o que for importante aqui nesse caso. Bom, então, o paciente relata ter tomado uma injeção para analgesia. Não sabemos quem orientou, se foi na farmácia, se chegou na farmácia e tomou, se foi num plantão médico, só sabemos que ele foi em algum lugar buscar essa tal injeção, não sabemos também qual foi a substância analgésica utilizada, só sabemos que ele foi até lá e, né, tomou essa injeção para analgesia. Aqui vale destacar que muitas vezes as substâncias analgésicas, elas mascaram a dor, né? Elas resolvem a dor. No entanto, por a causa estar ali presente, muito provavelmente nos próximos dias a dor vai voltar. Então, o que é importante em todos os casos? Que a gente entenda a causa da dor, que a gente trate a causa da dor, resolva o problema da causa, para daí automaticamente o corpo buscar a sua cura e a dor se resolver por si só. Em quase todos os cenários, substâncias analgésicas só vão mascarar o sintoma, mas não vai resolver o problema, né? Então, por isso que a dor volta. Pois bem, e aí, então, ele ficou 1 mês e meio aí sofrendo com dor. Quando ele viu que não melhorou,
há 15 dias atrás, ele buscou o serviço de fisioterapia, porque depois do efeito, né, da injeção analgésica, essas dores voltaram a se intensificar na região da virilha. Bom, na fisioterapia já, o exame clínico ele demonstrou alguns pontos gatilhos na região, dor mais intensa, especificamente na região da inserção do adutor do tendão longo esquerdo, na região esquerda. O paciente relata nunca ter passado por consulta médica, por isso ele não tem nenhum exame de imagem, e relata ainda que a dor melhora no repouso e piora ao espirrar na relação sexual, correr e durante o movimento de adução. Então, aqui eu tenho outra grande e importante informação para auxiliar no meu raciocínio clínico. Ó, repare que no repouso a dor melhora, o que também é de se esperar, porque no repouso o músculo está inativo, e durante a dor, movimentos que recrutam esse músculo, como movimento, espirro, relação sexual, corrida e durante o movimento de adução, que são todos movimentos que recrutam o músculo adutor, a dor volta. Faz muito sentido, já que a dor relatada é exatamente na inserção, né, do tendão adutor longo esquerdo. Bom, então faz sentido que quando esse músculo seja ativado, essa dor piore, né? Pois bem, então eu tenho essas informações. Para mim, quando eu vejo todas essas informações, vem fácil na minha cabeça, que trata-se de um caso de pubalgia ou osteite púbica. Mesmo nome, tá? São sinônimos. Como que eu cheguei nessa informação? Daí é complicado, não tem um caminho, não tem uma fórmula mágica. Eu cheguei nessa informação porque eu já tenho alguma experiência prática e teórica, e todos os sinais clínicos apresentados aqui, para mim, se encaixam aqui nessa condição, nessa doença, tá? Então, vários fatores. E aqui é importante dizer também que essa questão, que a gente não, enquanto fisioterapeuta, a gente não deve se prender a exames de imagem, porque muitas vezes, nesse relato, por exemplo, ainda que me faltem informações, por exemplo, de exame clínico, uma informação que me parece preocupante é a questão dele não apresentar imagem e isso eventualmente ser um problema para a fisioterapia. E não pode ser, porque a gente tem muitas doenças que o diagnóstico é difícil, como por exemplo a pubalgia. Ainda que ele tivesse exame de imagem, provavelmente não ia dar nada. Por quê? De novo, a pubalgia especificamente é uma doença de difícil diagnóstico, muito provavelmente não daria nada nos exames antes de 1 mês e meio de lesão, e se eu me norteasse exclusivamente pelos exames de imagem, antes desse período, muito provavelmente eu acharia que ele não tem nada, porque não deu nada nos exames. Então, de novo, a gente não pode e não deve se respaldar unicamente nos exames de imagem. Ao contrário, a gente tem que se respaldar no contexto clínico, né? No cenário clínico que é mostrado ali na nossa frente e usar desses elementos para conseguir resolver casos particulares. Bom, então, a osteite púbica ou pubalgia, ela é muito comum em casos de pacientes que executam atividades repetitivas de movimento, de corrida. Então, quando a gente olha a literatura, ela é especificamente comum em atletas de futebol e atletismo, porque são duas modalidades esportivas que eu tenho muita corrida, muito movimento e muita mudança brusca de direção. Então, esse cenário por si só, né, essa corrida, mudança brusca de direção, causa uma inflamação, aqui, ó, local da dor, é exatamente aqui na sínfise púbica. Então, esses movimentos de corrida, mudança de direção frequente, causa uma inflamação nessa região aqui, ó, que é o local da dor. Especificamente na região que é relatada, no caso que me foi apresentado, na inserção do tendão do adutor longo, aqui, na região esquerda, no caso do caso clínico apresentado, né? Então, essa inflamação é causada por movimentos repetitivos, né? Que causam inflamação nessa região, e essa inflamação resulta em dor durante a execução de qualquer atividade, qualquer movimento que exija a contração, a atividade dos adutores ou músculos abdominais. Então, perceba que por estar nessa região inflamação, ela vai interferir tanto nos músculos abdominais quanto nos adutores. Então, por isso que dói quando espirra, porque para espirrar, eu preciso de qual músculo? Abdominal. Então, tudo que ele me relata enquadra aqui, encaixa aqui, nesse caso de pubalgia. Bom, e com relação ao tratamento? Então, eu sei, sabendo que
A pubalgia é causada por essa inflamação aqui nessa região e influencia em todas as ações que envolvem os músculos abdominais e adutores. Inicialmente, o tratamento, sabendo também que o diagnóstico é difícil, e é muito comum a gente confundir esse tipo de lesão com distensão dos adutores ou abdominais. O que é distensão? É ruptura, né? Então, é muito comum, porque os sintomas são similares, muitas vezes se diferem. Então, nesse momento é muito importante a experiência clínica, prática e observação contínua desse paciente para a gente, de fato, chegar ao diagnóstico de que trata-se de uma pubalgia. Tem testes clínicos que a gente pode fazer também para comprovar, né, ajudar nesse diagnóstico, mas uma vez comprovada, que aqui eu tenho 99% de certeza que vai ser a pubalgia por todos os relatos, né, que está bem completo, tudo se encaixa na pubalgia. O que a gente tem que pensar? Qual que é o raciocínio clínico a partir daí, então, para tratar essa doença? Bom, a gente tem que considerar, em primeiro lugar, que fazem 2 meses, né? Então, já é uma inflamação que está crônica. Então, sabendo que existe uma inflamação, a gente, inicialmente, se fosse no começo da lesão, tem que dar repouso e tranquilidade para esse sujeito, orientando para que ele reduza os movimentos, reduza a prática esportiva até que essa inflamação melhore, até que essa inflamação ceda, porque se ele continuar com os treinos intensos, a inflamação tende a piorar. Na sequência, assim que a dor ceder e permitir, o tratamento deve focar em alongamento na região e exercício controlado. Depois que a gente consegue controlar a dor e consegue avançar aí nessa parte do alongamento controlado, sempre controlado, porque tudo que eu fizer exacerbado, com certeza vai ser um estímulo para piorar e exacerbar a inflamação local. Mas depois que eu consigo controlar essa sintomatologia, o foco do tratamento deve pensar no equilíbrio muscular na região. Então, sempre equilibrar força muscular entre adutores e músculos abdominais. Uma causa muito provável que predispõe à lesão de pubalgia, além do fato do cara correr muito, repetição desse tipo de exercício associado com a mudança de direção, né, durante a corrida, a gente tem um fator que parece ter relação com esse tipo de lesão, que é o desequilíbrio muscular. Então, aparentemente, desequilíbrio muscular entre abdominais e adutores, ou seja, quando um está muito mais forte que o outro, esse desequilíbrio parece ser um fator que influencia na incidência dessa inflamação aqui, então, na síntese pública. O que é muito comum também em atletas de atletismo e futebol. Então, é muito comum a gente pegar os caras que eles têm um abdômen trincado, bastante forte, e o adutor está fraco. Então, isso gera um desequilíbrio que pode ser a causa dessa inflamação, né? Nem sempre isso vai ser uma regra. Talvez um desses dois músculos não está tão forte assim, e mesmo assim a lesão vai se desencadear. Mas um ponto que a gente tem que olhar é essa questão. Cansei de pegar atleta nesse perfil que eu estou dizendo para você. Abdômen trincado, muita força, treina bastante, mas adutor sem força alguma, né? Então, nesse cenário é muito importante que a reabilitação foque interesse específico nesse ponto também. Verificar como que está o equilíbrio entre abdominal e adutor e trabalhar um programa de fortalecimento contínuo e progressivo que priorize esse equilíbrio muscular. Por fim, é importante que você entenda que esse tratamento é longo, já que ele vai ser respaldado exatamente por esse equilíbrio muscular. Como a gente bem sabe, o equilíbrio muscular, a força muscular é uma habilidade que precisa de tempo para ser conquistada. Então, no mínimo 3 meses para a gente conseguir alcançar um patamar aí de ganhos satisfatórios de manutenção que vai dar um conforto para esse paciente. Então, o tratamento total pode durar até 6 meses, e é muito importante que, ao final, esse paciente entenda sobre a importância de manter esse equilíbrio muscular ao longo do tempo. Porque se ele parar de fortalecer, por exemplo, adutores, com o tempo eles vão ficar fracos novamente, e quando ele voltar a jogar futebol, o desequilíbrio vai voltar a ocorrer e essa lesão vai voltar a acontecer. Por isso também que é muito comum recidiva desse tipo de lesão, né? O mesmo atleta ter por muitas vezes ao longo da carreira. O que é muito ruim, porque é uma dor muito intensa que incapacita, gera desconforto e atrapalha o dia a dia do sujeito. Então, é muito importante que ele tenha consciência de todos esses pontos, se mantenha firme num programa de manutenção para manter esse equilíbrio muscular que é tão importante e, né,
faça um programa de prevenção contínuo para evitar que esse episódio tenha uma recidiva, o que vai ser tão prejudicial, né? E não tem o que fazer. Não tem uma intervenção cirúrgica, não tem uma fórmula mágica, não tem. O caminho é o único exclusivo, esse que eu passei aqui para vocês ao longo dessa parte final dessa aula, né? Então, espero que tenha ficado claro que o melhor caminho sempre vai ser o tratamento e, na sequência, a prevenção, para que sequelas funcionais e comprometedoras graves venham se instalar nesse paciente a longo prazo, porque é isso que vai acontecer se ele não tiver, né, o devido tratamento, devido respaldo como deve ser.